Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos falar de Hitler. Nascido em 1889, na cidade austríaca de Braunau, Alta Áustria, Adolf Hitler era filho de Alois Hitler, funcionário aduaneiro. Sua mãe, Clara Hitler, era prima de seu pai e foi até a casa de Alois para cuidar da sua mulher, que já se apresentava adoentada e prestes a morrer. Depois de enviuvar-se, Louis decidiu casar-se com Clara. Para isso, teve que pedir permissão à Igreja Católica, que só liberou o casamento depois da gravidez de Clara. Do matrimônio de Louis e Clara nasceram 2 filhos, Adolf e Paula. Durante os primeiros anos de sua juventude, Adolf era conhecido como um rapaz inteligente e mal-humorado. Na adolescência, foi 2 vezes reprovado no exame de admissão da escola de Linz. Nesse mesmo período, começou a formular suas primeiras ideias de caráter antissemita, sendo fortemente influenciado pelo professor chamado Leopold Poetzsch. A relação de Hitler com seus pais era bastante ambígua. A mãe dedicava extremo carinho e dedicação. Com o pai tinha uma relação conflituosa, marcada principalmente pela oposição que Louis fazia ao interesse de Adolf pelas artes e pela arquitetura. Frustrado com seu insucesso na sequência de seus estudos, Hitler mudou-se para Viena, aos 21 anos, vivendo de pequenos expedientes. Vivendo em condições precárias, mudou-se para Munique quando tinha 25 anos de idade. Com a explosão da Primeira Guerra Mundial, decidiu se alistar voluntariamente no exército alemão, incorporando o 16º Regimento de Infantaria Bávaro. Lutando bravamente nos campos de batalha, conquistou condecorações por bravura durante sua atuação militar e recomendações de um superior de origem judaica. Depois de se recuperar de uma cegueira temporária, voltou para Munique, trabalhando no Departamento de Imprensa e Propaganda do 4º Comando das Forças Armadas. Em 1919, depois de presenciar a derrota militar alemã, filiou-se a um pequeno grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão. Em meio às mazelas que o povo alemão enfrentava, esse partido discutia soluções extremas mediante os problemas da Alemanha. Entre outros pontos, pregavam a extinção dos tratados da Primeira Guerra, a exclusão socioeconômica da população judaica, melhorias no campo econômico e a igualdade de direitos políticos. Utilizando seus grandes dotes oratórios, Hitler começou a angariar a adesão de novos partidários e propôs a mudança do partido para o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A renovação do nome acompanhou a criação de uma nova simbologia ao partido, uma bandeira vermelha com uma cruz gamada, e a incorporação de milícias comprometidas a defender o ideal do partido. As chamadas sessões de assalto, SA, eram incumbidas de perturbar as reuniões de grupos marxistas, estrangeiros e comunistas. 2 anos depois de integrar o partido, Hitler tornara-se chefe supremo do partido nazista, contração do termo alemão Nationalsozialist. Agrupado a um pequeno grupo de partidários, Hitler esboçou um golpe político que foi contido pelas autoridades alemãs. No ano de 1923, foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais só cumpriu apenas 8 meses. Nesse meio tempo, escreveu as primeiras linhas de sua obra, um misto de autobiografia e manifesto político, chamada Minha Luta. Liberto, resolveu remodelar as diretrizes de seu partido incorporando diretrizes do fascismo, noções de disciplina rígida e a formação de grupos paramilitares. Adotando uma teoria de cunho racista, Hitler dizia que o povo alemão era descendente da raça ariana, destinada a empreender a construção de uma nação forte e próspera. Para isso deveriam vetar a diversidade étnica em seu território, que perderia suas forças produtivas para raças descomprometidas com os arianos. No campo político, o partido de Hitler era contrário à definição de um regime político pluripartidário. A diferença ideológica dos partidos somente serviu para a desunião de uma nação que deveria estar engajada em ideais maiores. Dessa forma, as liberdades democráticas eram vetadas em favor de um único partido liderado por uma única autoridade, no caso, Hitler, que estaria comprometido com a constituição de uma nação soberana.
Entre outras coisas, Hitler defendia a construção de um espaço vital necessário para a nação ariana cumprir seu destino. O ideário nazista, prometendo prosperidade e o fim da miséria do povo alemão, alcançou grande popularidade com a crise de 1929. Os nazistas organizavam grandes manifestações públicas onde o ataque aos judeus, marxistas, comunistas e democratas eram sistematicamente criticados. Prometendo o trabalho e o fim das imposições do Tratado de Versalhes, os nazistas pareciam prometer ao povo alemão tudo o que ele mais precisava. Em pouco tempo, grupos empresariais financiaram o Partido Nazista. No início da década de 1930, o partido tinha alcançado uma vitória expressiva que se manifestou na presença predominante de deputados nazistas, ocupando as cadeiras do poder legislativo alemão. No ano de 1932, Hitler perdeu as eleições presidenciais para o Marechal Hindenburg. No ano seguinte, não suportando as pressões da crise econômica alemã, o presidente convocou Hitler para ocupar a cadeira de chanceler. Em pouco tempo, Hitler conseguiu empreender sucessivos golpes políticos que lhe deram o controle absoluto da Alemanha. Depois de aniquilar dissidentes no interior do partido, na chamada Noite dos Longos Punhais, Hitler começou a colocar em prática o conjunto de medidas defendidas por ele e o Partido Nazista. Organizando várias intervenções na economia, com os chamados planos quadrienais, Hitler conseguiu ampliar as frentes de trabalho e reaquecer a indústria alemã. A rápida ascensão econômica veio seguida pela ampliação das matérias-primas e dos mercados consumidores. Foi nesse momento que a teoria do espaço vital fora colocada em prática. Hitler, tornando-se um grande líder carismático e ardoroso estrategista, impôs à Europa as necessidades do Estado nazista. Depois de exigir o domínio da região dos Sudetos e assinar acordos de não agressão com os russos, o governo nazista tinha condições plenas de pôr em prática seu grande projeto expansionista. Com o início da Segunda Guerra, Hitler obteve grandes vitórias que pareciam lhe garantir o controle de um amplo território. Suas profecias pareciam se cumprir. Somente após a invasão à Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito, a dominação das forças nazistas pôde ser revertida. A vitória dos aliados entre 1943 e 1944 colocou Hitler em uma situação extremamente penosa. Resistindo à derrota, Hitler resolveu se refugiar em seu bunker, em Berlim. Himmler, um dos generais da alta cúpula nazista, tentou assinar um termo de rendição sem o consentimento de Adolf Hitler. O acordo foi rejeitado pelos aliados, que continuaram a atacar as tropas alemãs. Indignado, Hitler resolveu substituir Himmler pelo comandante Hermann Göring, que logo pediu para assumir o governo alemão. Irritado com seus comandados, em um último ato, Hitler nomeou Karl Dönitz como presidente da Alemanha e Joseph Goebbels, chanceler. Em 30 de abril de 1945, sem oferecer nenhum tipo de resistência militar, Goebbels, Hitler e sua esposa, Eva Braun, suicidaram-se. E aí, o que acharam? Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.